Então, então, vocês, qualquer coisa, vocês vão me dando um toque. Separei só 4 músicas também para a gente ouvir junto, mas qualquer coisa a gente vai modificando o roteiro aí ao longo da aula. Você tem 1 hora, e essa meia hora das perguntas você pode avançar, né? Claro, A gente aproveita né, e vê, assiste, né? claro. Eu acho que eu vou te apresentar, para ir É. adiantando, né? 19 horas, a Maria do É, Rosário está Maria está aí, entrando. Dona Alves. Dona Alves, essa é a Fernanda, Maria do Rosário. Olá, Fernanda, boa noite. Boa noite a todas e todos aqui. Olá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rosário. Vou fazer Boa uma apresentação noite. mais formal. Hoje a aula, né? O ser latino-americano, né? Na latinidade nas músicas do Clube da Esquina, Caetano, no Milton Nascimento, né? Então, vamos apresentar a Fernanda. A Fernanda é historiadora e musicológica. Etnomusicóloga. Desculpe. Imagina. Enfim, Etnomusicóloga. atualmente trabalhando na área de política legislativa e pesquisando música brasileira. Estudou música erudita e música popular no Conservatório de Tatuí, possui pós-graduação em gestão de projetos culturais pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP, e é mestre em música também pela USP. Ela estuda diferentes aspectos da música brasileira, como a contribuição da obra de Milton Nascimento e do Clube da Esquina para o contexto cultural latino-americano. Recentemente iniciou uma nova pesquisa sobre o contexto do samba do Rio de Janeiro nos anos 1970 e 1980. Infelizmente, nós não vamos poder usufruir, né, desse projeto, desse conhecimento, né, que ela ainda está desenvolvendo, né? Ela ia falar sobre samba raiz, mas ela preferiu maturar um pouco mais. Então, mais para frente, a gente se compromete, né, Fernanda, a fazer uma live sobre o tema do samba raiz. E a ideia desse tema, né, é a gente compreender um pouco mais, né, a subjetividade brasileira, mas agora, do ponto de vista da música do Milton, não de costas para a América Latina, mas sim pertencente à América Latina, né, que nós somos... a gente esquece isso, porque a gente fala português, mas nós pertencemos à América Latina, e ela vai procurar, por meio da música, né, falar um pouquinho sobre essa questão, né? Sim. Vamos esperar um pouquinho mais, Sônia? Está sem som, Sônia. Talvez sim, Marcos. Nós estamos a 19 horas e 3 minutos, mais uns 3 minutinhos aí. Porque já entraram mais 3 pessoas, né? Talvez entrem mais alunos, estudantes. O Amaury já perguntou se teria o curso. Eu falei, lógico que tem. Ele pegou Covid, né? Mas ele já está bem. Ontem ele estava na live, né? Fez uma live maravilhosa. É verdade, com o Zé Disseu. O Zé Disseu gostou muito, viu? Mandou um recado aqui, disse que foi muito bom. Você não passou aquela pergunta que eu fiz, né? Mas ele viu. Ele viu. Porque eu vi que ele estava olhando, então eu nem me preocupei muito, porque ele é ágil. Vai continuar com o latifúndio? Como que vai fazer, então, uma reforma, né? Mas acho que ele respondeu, antes da Sônia falar as perguntas, ele já respondeu aquela sua, aí a Sônia já emendou as outras, né? Não, mas depois ele tocou naquele assunto do latifúndio lá, que eu dei uma cutucada lá, ele respondeu. E o que ele respondeu? Desculpa me intrometer. Não, é que ele falou que não é latifúndio, são empresas, né? Porque eu falei assim, se você mantém ainda um grupo pequeno dominando a questão da exportação, alimentação, né? Aí continua, você perdura essa fome, né? Você não distribui renda, né? Fala, não é verdade, porque são empresas, né? E a partir dessas empresas a gente vai trabalhar também
o estímulo como o MST faz, o estímulo à Agricultura familiar. Agricultura orgânica e familiar. Foi isso que ele respondeu, Fernando. Entendi. Tá live lá, depois você entra na escola elétrica e está lá. Vou dar uma olhada, com certeza. Eu gosto do Zé Dirceu, eu gosto mais do genuíno, daquela patota. Eu me simpatizo muito mais com o genuíno, mas o Zé Dirceu acaba me chamando bastante atenção também pela inteligência. É ele que vai dar os pitacos, né? Em um eventual governo do... Não tem como fugir disso, do Lula. Ele que é o chefe de gabinete. E foi mal, né? Porque não pode, acho. Sim. Mas ele fez uma leitura daquela da dívida, que depois o Amaury fez uma colocação muito pertinente, né? Porque uma coisa é você fazer uma dívida com como é que chama? Com contrapartida social. Outra coisa é essa dívida fraudulenta que estão criando aí, né? Então, eu achei a intervenção do Amaury excelente, né? Até coloquei na hora no chat lá, né? Porque aí fez ele falar sobre esse outro lado da dívida, não aquela dívida com contrapartida. E ele concordou com a Amaury. Concordou, sim. Concordou com a Amaury. E deixa uma pergunta de curiosidade. Tem algum músico aqui, ou alguém que pelo menos se arrisca a tocar, alguma coisa assim? A Maria do Rosário é cantora. Maria do Rosário é cantora, o Carlos é tecladista. Estou estudando aqui. Eu estou no terceiro ano aí de estudo aí, piano clássico e popular, os dois ao mesmo tempo. Enfim, estou engatinhando, né? Que legal. Em Brasília? Aqui em Brasília, Tive aula, inclusive, hoje. Né? Em Brasília, a gente tem uma escola de choro incrível. Tem, maravilhosa. Eu combinei com a professora que eu quero uma base para depois eu tentar a escola de música de Brasília, né? Estudar na escola de música, né? Tentar uma vaga lá, que ela é fantástica também. Aqui em Brasília tem realmente oportunidades, né, de informação nessa área muito boas, né? Sim. Né? Conheço 2 músicos que eu sou muito fã, o Daniel, que eu esqueci o sobrenome dele, que ele é guitarrista, e o Hamilton, né? Hamilton de Holanda. Hamilton de Holanda, boa noite a todos. Boa noite. Hamilton de Holanda é o rapaz do bandolim, não é? Bandolim 10 cordas. Muito bem. Amaury Perusso, estávamos falando de você, falando bem. Ele estava aí. Eu já estudei. Tudo bem? Eu já estudei de você em Brasília já. O Carlos estava te elogiando, Amaury. Os nossos novos amigos coronas, Miguel e Amaury Perusso. O Daniel que não está aí, né? Isso aí eu achei. Fernanda, a aula é tua, fique à vontade. Eu já fiz uma breve apresentação da Fernanda, né? Por favor. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês e dizer que vocês estão estreando uma coisa que eu não fiz ainda, que é dar uma aula sobre a minha pesquisa. Eu sempre acabo dando entrevista ou falando de outra, mais para músicos e tudo mais, e mais para um contexto acadêmico, mais fechadinho assim, e eu decidi organizar essa aula de uma forma mais leve, não tão academicista, né, para a gente tentar entender um pouco essas questões da subjetividade na música latino-americana, consequentemente na música brasileira, através de um artista, né, que admiro bastante, e acredito que muitos aí, já vi que tem muitos fãs, que é o Milton Nascimento, e, consequentemente, o Clube da Esquina. Depois eu comento um pouco para a gente entender isso, né? E só falando rapidamente o que incentivou, o que impulsionou essa pesquisa, eu sempre, enfim, eu venho da música, estudei música há um bom tempo, tocando clarinete, tocava chorinho, e acabei fazendo graduação em História, e essas duas coisas ficavam comigo, e eu sempre tinha necessidade de falar sobre história da música, etnomusicologia, a musicologia, que é um pouco a antropologia da música.
até que eu fiz uma especialização na área da cultura, que era que eu trabalhava na época, e que abordava muito o contexto cultural latino-americano. E aí, de repente, me deu um estalo, me deu um insight. Falei, opa, será que eu sou latino-americana? Me deu uma coisa assim, foi uma coisa muito pessoal. E eu comecei a adentrar e pesquisar muito, né, sobre a América Latina. Comecei a ler alguns clássicos, como Galeano, Ottaviani, e fui me apaixonando por isso. E aí eu decidi fazer uma pesquisa de mestrado falando sobre música, América Latina, história, e sem saber direito o que eu queria estudar, até que eu falei, por que não, no repertório que eu ouvia na época, eu ouvia muito Milton, e por que não Milton Nascimento? Não foi uma tarefa fácil, porque o Milton Nascimento é um artista com múltiplas identidades, ele não é um artista de um gênero musical específico, como a gente tem, sei lá, o João Nogueira no samba, como a gente tem o Chico Buarque chamando aí de MPB, como a gente tem, sei lá, o Luiz Gonzaga no Baião. É um cara que ele reúne inúmeras identidades, e ele reúne inúmeras identidades sobre diferentes perspectivas, que se a gente quiser analisar ele pelo viés religioso, a gente tem condições de fazer isso. Se a gente quiser analisar ele pela via do rock, a gente tem condições. Quiser analisar pela via da cultura popular, tem condições. Então, ele é teve uma fala, não sei se foi do João Bosco, recentemente, que falam que o Milton ele é criador de um gênero, e o gênero chama Milton Nascimento. E eu acho que isso resume muito o que é o Milton. E dentro dessas facetas que tem o Milton Nascimento, eu escolhi a América Latina, né? Por conta dessas coisas que foram me inquietando. Mas antes de adentrar, de falar diretamente do Milton e da obra dele, mais a título de provocação para a gente, né? Eu gostaria de que a gente fizesse uma breve reflexão do que faz a gente se sentir latino-americano. E aí trouxe alguns exemplos aqui, para mim, que amo Chaves também. Isso, quando eu assisto, eu nunca fiz essa conexão de América Latina, o que significaria isso. Mas hoje, olhando para isso, eu consigo identificar outras aproximações, né, relações com Chaves. Vendo novela mexicana também, às vezes as pessoas... Ah, não, de latino-americano só conheço, sei lá, Maria do Bairro, A Usurpadora, que sejam essas novelas, enfim. E tem uma outra coisa que mexe muito particularmente assim comigo, que é aquela jogada do Maradona, né, na Copa, quando ele faz aquela jogada incrível, e que todas as vezes que eu assisto essa jogada, eu quase choro com o locutor de novo, que foi um jogo contra a Inglaterra, e aquilo me pega de uma forma que eu falo, meu Deus do céu, por um momento eu me sinto argentina e defendendo muito a Argentina, e vou torcer pela Argentina. E o que significa isso, né? Porque são muitos sentimentos que nos trazem, só que isso não necessariamente faz com que a gente fale que, quando você for perguntado, né, se você se sente latino-americana, sei lá, eu sou brasileira, eu sou qualquer coisa, mas não passa pela nossa cabeça que nós somos latino-americanos. E o que faz com que a gente se sinta latino-americano? Né? Eu acho que o objetivo um pouco dessa aula, desse bate-papo aqui com vocês, eu tentei trazer um pouco essa reflexão, né? Ainda que seja no campo da subjetividade, mas o que provoca na gente esse sentimento de pertencimento a uma região chamada América Latina. E aí, para isso também, eu trouxe uma pesquisa, para falar rapidamente, uma tese de doutorado do Arthur Murta, de Relações Internacionais, é uma tese muito, muito interessante, que se chama América do Sul Importa? Percepções Brasileiras sobre Integração Regional. Foi uma pesquisa realizada através de um survey, através de uma pesquisa, um questionário online, de 2011, 2015 e de 2019.
foram pessoas, quase 2.000 pessoas, de 7 países diferentes da América Latina e Caribe. E aí tiveram muitas perguntas, assim, quase 20 perguntas falando nesse contexto de integração, e eu selecionei só 4 aqui como provocação para a gente, né, para dar esse pontapé. As pessoas foram questionadas, né, você se sente brasileiro, cidadão do Mercosul, cidadão do mundo, latino-americano, não sabe responder, ou sul-americano? Majoritariamente, a gente tem aqui quase 1.500 pessoas responderam, sou brasileiro. E o curioso, o que nos surpreende, é que depois do sou brasileiro, sou cidadão do mundo. E não sou latino-americano, quando essas pessoas são questionadas. Aí, quando a gente olha para uma outra pergunta que as pessoas, né, são questionadas, né, em relação à integração na América do Sul, se a pessoa concorda ou não que haja uma moeda comum sul-americana, por exemplo. E as pessoas discordam. Se você soma, eu discordo em parte, eu discordo totalmente, é a grande maioria também. E essas pessoas, aí, dentro dos meus achismos, eu tenho certeza que se elas fossem... Mas o que você acha, talvez, sei lá, da União Europeia, que politicamente e economicamente impulsionam, né, toda essa questão de uma moeda comum para uma certa estabilidade, né? A Grécia está aí para dizer essa estabilidade, mas que fortalece muito um conjunto, que fortalece uma região que não deixa de ser importante. Né? Eu tenho certeza que essas pessoas diriam, não, é ótimo isso na União Europeia, mas quando a gente traz essa realidade, ela é diferente aqui na América do Sul especificamente. E quando as pessoas são questionadas se elas julgam importante ou não promover a integração regional na América Latina, essas pessoas falam que não, é muito importante e importante, ou seja, a maioria das pessoas, quase 90%, quando a gente olha, elas colocam que é muito importante ou importante essa integração. Mas quando a gente vai e elenca uma série de agendas e uma série de pautas aonde a gente pergunta para essas pessoas, desses temas, o que você acha que é mais importante na América Latina? O mais importante vem aqui, combater o narcotráfico e o crime organizado, depois vem proteger o meio ambiente, depois vem várias outras pautas. Mas quando a gente olha para a integração latino-americana, não dá 1%. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Percebam que há uma contradição muito grande do que a gente está entendendo, né? O que é a América Latina e o que as pessoas entendem por América Latina e se reconhecem ou não. Eu quis trazer de forma, né, como eu disse, grosseira. Claro que a gente precisaria de bastante tempo, o tema exige uma dedicação, né, para a gente discutir melhor esses gráficos e tal, mas eu quis trazer mais a título de provocação de como que as pessoas se enxergam. Importante, não falei, eu acho que no início, essas perguntas que estão destacadas aqui foram feitas para brasileiros, isso daqui é a parte do Brasil, então foram feitos em vários países e esse é um recorte feito para brasileiros. Então, a gente vai entendendo, né, que tem outras particularidades aí envolvidas dentro do contexto político, do contexto social, do contexto econômico. E é claro que a gente também identifica vários problemas dentro dessa questão da latinidade, né, do reconhecimento, que tem a questão da língua, Fernanda, mas é muito difícil o Brasil se reconhecer como latino-americano, porque somos os únicos aqui que estamos falando português, e como que fica essa relação, sendo que a América espanhola ela é muito maior, blá, 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 só que acaba caindo por terra um discurso como esse quando a gente olha para a União Europeia, que fala francês, que fala alemão, que fala sueco, que tem, né, os seus outros, tem o grego, tem várias outras línguas dentro do mesmo país. Então, essa questão, ela não necessariamente se sustenta, é mais por um interesse mesmo econômico, social e político, é a necessidade dessa integração.
E aí a gente vê problemas, por exemplo, de países como, sei lá, o Porto Rico, que está olhando para os Estados Unidos, fazendo parte dos Estados Unidos, não como um país integrado, né, territorialmente, mas hoje como um país estadunidense, e que a gente vê esse distanciamento e dando as costas para os outros países latino-americanos. Quando a gente olha, por exemplo, os países na região do Caribe também, que são países onde tem uma dependência econômica e um processo de colonialidade muito presente ainda, né? E que até hoje, né, muitos estudos acabam apontando, infelizmente, que da região do planeta que é mais dependente, colonialmente falando, são os países do Caribe. Outro aspecto, por exemplo, quando a gente olha, sei lá, para o Suriname, que o Suriname, trazendo uma coisa besta mesmo, né? A gente, qual que é a conexão que o Suriname acaba fazendo com outros países da América Latina? Acaba sendo nenhum, porque até voos diários para Amsterdã o Suriname tem, e voos, sei lá, diários ou voos para o Brasil não tem. Então, como que se dão essas conexões? Ou então, quando a gente olha, sei lá, aquelas críticas que o Lula recebeu, o gás que a gente consome é da Bolívia. E naquele momento, quando o Evo assume, né, a presidência na Bolívia, ele decide nacionalizar o gás, e isso interfere economicamente nos preços. E aí as pessoas viram, nossa, Lula, mas você vai pagar o valor que eles estão pedindo? Claro, isso é importante para uma integração latino-americana, é importante eu pagar o valor justo de um gás que a gente sempre explorou, inclusive. E foi muito criticado na época. Estou trazendo esses elementos, mas o que isso tem a ver com Milton Nascimento? Já chego lá. Estou trazendo esses elementos porque não essa coisa de estar de costas para a América Latina, né, economicamente, socialmente, politicamente, não é exclusividade do Brasil. Né? Embora a gente acredita que os países de língua espanhola eles estejam mais integrados por conta da língua, não é uma realidade, infelizmente. Mas, é claro, estou falando aqui de modo bastante geral e subjetivo, né? Só que tem uma coisa que une a América Latina e o Caribe inteiro, que é a colonialidade, que é a mesma forma de sofrimento, a mesma forma de exploração, a mesma forma de dependência. Essa lógica colonial, infelizmente, é o que nos une, né? E aí eu trouxe aqui um poema do Ferreira Goulart, que ele dedicou à Revolução Sandinista na Nicarágua. É um poema que resume, para mim, eu acho que aquilo que nos une enquanto América Latina, né? O poema chama Nós Latino-Americanos. Somos todos irmãos, mas não porque tenhamos a mesma mãe e o mesmo pai. Temos o mesmo parceiro que nos trai. Somos todos irmãos, não porque dividamos o mesmo teto e a mesma mesa. Divisamos a mesma espada sobre a nossa cabeça. Somos todos irmãos, não porque tenhamos o mesmo braço, o mesmo sobrenome. Temos o mesmo trajeto de sanha e fome. Somos todos irmãos, não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos. O que é o mesmo é o modo como o derramamos. Eu trouxe eu gosto muito desse poema do Ferreira Goulart, porque eu acho que ele resume muito bem o que é esse território, né, essa região que a gente está chamando de América Latina. E quando eu falo região, é assim que eu estou entendendo na minha pesquisa, de região. Porque quando a gente vai para o campo da subjetividade, quando a gente vai para o campo da cultura, a América Latina, ela é entendida enquanto uma identidade que vai se prolongando na relação com o outro. Quando a gente está falando de cultura, essa integração, ela acontece. Ela acontece não na medida, aqui não estou colocando uma questão de medir se é muito ou é pouco essa integração, né? E colocam mais como uma questão de integração onde essa fronteira na música a gente acaba não acessando. É diferente, por exemplo, aqui eu não estou pegando, por exemplo, Fernanda, mas você está partindo de qual ideia de América Latina? É a ideia
da América Latina indo-americana do Mariátegui, do Peru, você está partindo de América Latina, da América Ladina, da Lélia Gonzalez, você está partindo da Nuestra América, do José Martí, está partindo da Pátria Grande, do Bolívar, eu estou partindo de todas essas Américas, que na música é difícil a gente falar isso é daqui, isso é dali, é difícil a gente fazer essa separação. Então, acaba sendo uma perspectiva bastante multicultural do que é a América Latina, né? Esses diferentes encontros que a gente tem dentro da América Latina. E aí eu trouxe aqui uma reflexão que o Galeano traz num texto chamado A Descoberta da América que ainda não houve. É um texto muito bacana, é um artigo curtinho, de acho que umas 5 páginas, alguma coisa assim, e vale muito a pena ler, que ele está trazendo um contexto da literatura também, enfim. E segundo Eduardo Galeano, não podemos falar de uma cultura latino-americana, pois ela está no imaginário como uma realidade geográfica, mas que se move nos fatos, às vezes minúsculos. A América Latina revela a cada dia que as suas comunhões são tantas quanto são as suas contradições. Os latino-americanos dividem um espaço comum, e não apenas no mapa. Isso significa que a identidade ela também está se movendo, ao mesmo tempo que mexicanos estão nos Estados Unidos, onde estão se relacionando com a cultura estadunidense. Isso não significa que aquilo vai girar uma cultura pura. Essa ideia de pureza dentro da cultura, aqui ela não é, eu definitivamente nem acredito, e ela não é tratada desse modo. Enfim, então essas diferentes trocas culturais que são estabelecidas, elas também geram outros tipos de interpretação. E vou dar um exemplo. A gente tem uma visão na Bossa Nova, eu estudo música há um tempo, tal, e eu faço muito debate do racismo na música também, seja na música em si, enquanto construção criativa, ou enquanto relação entre artistas, né? E a gente tem a Bossa Nova com uma coisa assim, poxa, a Bossa Nova foi o embranquecimento do samba, a Bossa Nova ela foi lá e trouxe o jazz, enfiou o jazz no samba, e que acabou apagando a memória das pessoas que faziam samba, né, samba raiz, aquela coisa toda. Não que isso não seja verdade, né? Claro que também é verdade. Mas tem uma argentina, uma etnomusicóloga argentina, que eu não me lembro o nome agora, me fugiu, que ela traz uma reflexão que eu nunca tinha parado para pensar, uma coisa muito simples, que é isso, é mudar a perspectiva de como você está vendo dentro da arte as definições das coisas. Que ela olha, ela fala, ela estava fazendo uma análise de vários gêneros musicais, tal, e quando ela falou do Brasil, ela citou a Bossa Nova, ela falou do quão interessante foi o fato do samba ter abrasileirado o jazz. Isso muda completamente o ponto de vista, inclusive de como a gente reconhece a Bossa Nova. Né? Então, essas diferentes formas de ver, quando eu estou olhando, por exemplo, para essa musicóloga argentina, e ela está olhando de outra perspectiva, é claro que ela não está olhando para o contexto de uma estrutura racista também que a gente teve dentro da música nesse período, que invisibilizava o samba nessa época, principalmente por conta da indústria cultural, né? Ela não está olhando para isso, mas ela trouxe uma outra perspectiva de você olhar a Bossa Nova na música enquanto arte. E que, inclusive, me fez falar, poxa, eu preciso dar uma chance para a Bossa Nova em outros sentidos. Estou trazendo isso porque são formas de como outras pessoas de outros países também enxergam a nossa música, né? E, diante disso, né, para a gente começar a entrar um pouco no Milton, de fato, eu gostaria de trazer uma provocação da Mercedes Sosa. Mercedes Sosa é cantora argentina, indígena, dieguitas, e ela, em uma entrevista que ela deu ao jornal Pasquim, em 1976,
Ela trouxe uma provocação muito... Na verdade, ela deu uma entrevista e eu me senti muito provocada por essa entrevista dela. E que aí que eu vejo o Milton dando essa resposta para Mercedes Sosa. A Mercedes fala o seguinte: existe uma necessidade de os brasileiros conhecerem os artistas de língua espanhola na América Latina. Vocês têm uma música muito rica, mas quando se fala das canções da América Latina com conteúdo, o Brasil não é citado. Existem compositores importantes no Brasil. Chico Buarque, com Construção. Para mim é um nome importante. Nosso continente é muito grande e complexo, com músicas diferentes e distintas. O problema é que o Brasil é um caso à parte, fica separado. Tem que se abrir para a América Espanhola. A música colonizadora, americana, inglesa, francesa, é completamente diferente da música que tem raiz nacional. E a música da Venezuela não é a mesma do Uruguai, do Chile. As ideias não são as mesmas, mas os jovens universitários amam a música de seu país. O Equador tem uma música muito autêntica e ligada à poesia. No Brasil, também, a música deve unir-se à poesia, trabalhando juntos. Em São Paulo, vi muitos jovens cantando músicas em castelhano. Bem, isso pode ser importante, mas não há o perigo de virar uma moda, quando deveria ser uma tomada de posição, uma abertura para todos os companheiros cantores da América Latina. Eu nunca vi um cantor brasileiro que conhecesse a América do Sul. Nunca soube de um cantor brasileiro que convivesse conosco cantando. Agora que os jovens pensam em ir para a Argentina, para o Peru, para a Bolívia, a região altiplana da Bolívia tem um mistério que aos brasileiros parece exótico. O Brasil viveu como se fosse uma enorme ilha. Penso que a música de vocês é a mais rica do mundo. A nossa música popular talvez não seja tão importante, mas as letras são muito bonitas. As canções de Victor Jara são belíssimas. Graças à La Vida é uma música um pouco monótona, na qual a poesia de Violeta Parra tem mais importância. Nossas canções têm uma grandeza literária enorme. Não há muito o que trabalhar nas canções folclóricas, que têm uma medida certa e não podemos passar direto. Literariamente são muito bonitas, mas existe um problema de regionalismo. Em qualquer parte do mundo tem o problema das traduções. Enfim, vocês estão muito desenvolvidos musicalmente. Ela me provocou. Quando eu li essa reportagem, eu estava procurando coisas sobre o Milton no Pasquim, em 76, de 76, e aí eu vi esse depoimento, eu falei, gente, em 76 o Milton já estava todo aí, né, compondo e fazendo referência à América Latina e literalmente, né, não só se reconhecendo como artista latino-americano. Por que ela disse isso? E aí, no mesmo período, a gente tem um depoimento do Milton, que ele já está se posicionando e dizendo aqui ele veio, aqui a música dele veio. Que ele diz o seguinte: podem achar pretensão, mas o que eu quero é no exterior ser um ponto de referência e de convergência para a divulgação da música brasileira. Aqui quero poder cantar as mazelas e maravilhas da minha terra, sendo mais latino-americano que brasileiro, mais universal que latino-americano. Apesar de ter tido uma linha latino-americana, pouco conheço dessa cultura. Tudo foi e é intuitivo. Pouca gente acredita que um brasileiro possa se ligar aos outros países que formam uma mesma realidade com o nosso. Sempre estou dizendo que colocaram uma muralha separando o povo de lá e o de cá, mas se esqueceram de que o grito passa através dela e ecoa em alto e bom som. Na volta. Essa é a hora mais importante para a gente poder se ligar. Somos tão pobres quanto eles e não tem sentido esse preconceito de o brasileiro achar que latino-americano é sub-raça. Esse depoimento do Milton não foi uma resposta à Mercedes, né? Claro, foi um depoimento que ele estava falando sobre um disco que ele tinha acabado de lançar, que é o disco Gerais, que é um disco que é onde foi o primeiro disco que as pessoas falaram: ah, esse é um disco de música latino-americana. E depois eu falo um pouco sobre isso. Agora, vamos ao Milton. Bom, o Milton Nascimento, ele nasceu no Rio de Janeiro, diferente do que as pessoas acreditam que ele seja mineiro, ele não é mineiro. Ele nasceu em 1942
E esse ano, né, ele completou aí 80 anos, 60 anos de carreira, 80 de vida. E o Milton, ele, com 2 anos de idade, a mãe dele falece. E com o falecimento, a mãe dele era empregada doméstica na casa da família da Lília. Com a morte dela, ele vai para Juiz de Fora com a avó. Lá, ele começa a passar muito mal, tipo, muito, muito mal. E ele mesmo fala que era banzo, que é uma doença que pessoas escravizadas africanas tinham por sentir saudade. E aí a Lília e o Josino, que era o casal, a Lília, né, que era da família da qual a mãe do Milton, na época, trabalhou, também sentia muita saudade do Milton e vai a Juiz de Fora atrás dele para conversar com a avó dele para ver a possibilidade de adotá-lo. Ela tinha acabado de casar e gostaria muito de adotar o Milton, porque sentia muita falta dele e ele também. E é uma cena, é muito bonito, inclusive tem muitos depoimentos aí no YouTube, da internet, da mãe dele contando sobre isso, e vale a pena ver, porque é um depoimento familiar muito, muito, muito intenso, eu diria. E nessa adoção, eu acho que é importante colocar, porque são pais brancos, é uma família branca adotando um menino negro retinto. Isso gera, falando bastante de, né, acaba não sendo foco aqui, mas falando de modo bem geral, isso gera muitos problemas com o Milton em Três Pontas, que é para onde ele se mudou depois. A quantidade de episódios de racismo que o Milton viveu, inclusive por estar numa família de brancos, foi imensa, né? E também, obviamente, por ser uma pessoa negra. Então, era um cenário complexo para ele crescer dentro dessa realidade. E a gente tem muitos depoimentos dele, tem muitas entrevistas dele que, infelizmente, nos chocam muito, dele trazendo essas histórias, né? E, inclusive, tem uma dele com o Wagner Tiso. Ele conheceu o Wagner Tiso em Três Pontas, né, quando eles eram adolescentes, ainda muito jovens, e o Wagner Tiso, que é o pianista, e também do Clube da Esquina, conta, né, que tinha um clube na cidade, em Três Pontas, onde bandas, grupos musicais se apresentavam, e o Milton não podia entrar por ser uma pessoa negra. Só podia o Wagner Tiso. Então, o Wagner entrava, o Milton ficava do lado de fora, ouvindo do lado de fora, e quando o Wagner saía, ele contava o que acontecia lá, como que eram as músicas, a interpretação, a performance dos músicos e tudo mais. Então, foi um pouco nesse contexto, né, que o Milton foi encontrando em Três Pontas, né, e ele tem uma mágoa com Três Pontas também, por conta de muitos episódios como esse. Bom, e em Três Pontas, nessa infância, na pré-adolescência, adolescência do Milton, ele vai trabalhar com o pai dele numa rádio local, e é lá que ele passa a ter contato com um repertório muito amplo, um repertório latino-americano, um repertório onde ele conhece Ima Sumac, uma cantora peruana lírica, ou seja, onde ele conhece Elis, onde ele conhece Bossa Nova, onde ele conhece os jazzistas que, enfim, que hoje, que depois ele gravou, inclusive. Então, é onde ele começa a ter, nesse trabalho que ele fez com o pai, na rádio local de Três Pontas, ele começa a ampliar e conhecer um repertório muito diferente, né, e múltiplo. Não era um repertório de um gênero apenas. E, paralelo a isso também, a gente tem as manifestações de cultura popular, aonde essas manifestações de cultura popular passavam pelos lamentos religiosos, por exemplo, das procissões, passavam por festas do divino, passavam por muitas músicas que não necessariamente eram aquelas músicas gravadas que ele ouvia no rádio. Então, músicas que eram de cultura popular, dessas manifestações da cidade onde ele estava,
ou então dos pequenos shows que ele passou a fazer. E muito jovem, o Milton, ele se torna crooner de uma banda, enfim, ele gravou um disco de bossa nova, ninguém conhece, poucas pessoas conhecem essa face do Milton, né, de bossa novista, e Barulho de Trem foi o primeiro disco que ele gravou de bossa nova, enfim, o Milton passa a participar de festivais de canção, e foi quando ele participa do Festival Internacional da Canção, em 1967, com o Fernando Brant, com Travessia, e fica em segundo lugar. E, a partir de Travessia, o Milton começa, até então ele estava muito localizado em Belo Horizonte, né, principalmente, em Minas Gerais, algumas cidades pequenas, sempre ali com o parceiro dele, com o Wagner Tiso, só que a partir desse festival, o Milton ele ultrapassa essa barreira e começa a ter um destaque nacional. Então ele começa a se projetar muito, principalmente no Rio de Janeiro, né? E que a gente sabe que naquele período da década de 70, a gente tem uma projeção de artistas no Rio e São Paulo para o resto do país, e aonde, enfim, por ser um polo econômico, por várias questões. E aí, qual que é o contexto, né, quando o Milton ele está se projetando? Primeiro que a gente tem dois contextos muito importantes para esse recorte que eu fiz da latinidade na música dele, que é um contexto ditatorial. Então, você tem de ditadura que não é só no Brasil, muitos outros países latino-americanos também estão vivendo esse período, como a Argentina, o Chile, o Uruguai, a República Dominicana, Paraguai, Peru, Colômbia e Bolívia. Então, e alguns desses contextos dialogaram com a música do Milton através de manifestações culturais. Aqui no Brasil, a gente não teve a gente teve o CPC da UNE, que eram os Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes, na década de 60, começou em 62, foi até 65 mais ou menos, com Carlos Estevam Martins, sociólogo, que eles reivindicavam um nacionalismo popular, mas não era necessariamente um grupo de artistas que estavam reivindicando uma latinidade. Então, eles não fizeram foi um movimento importante que a gente teve no Brasil, mas que não fizeram essa reivindicação, diferente do Nuevo Cancioneiro na Argentina, aonde faziam essa reivindicação, como o León Gieco e a Mercedes também participaram, e a Nueva Canción chilena, né, no Chile, em outro contexto também, no contexto de Allende, no contexto pós-Violeta Parra também, com o Víctor Jara, que reivindicavam, né, esses dois movimentos, tanto da Argentina quanto no Chile, reivindicavam essa conexão cultural latino-americana, não só na música, mas na literatura e tudo mais. Esse era o contexto que o Milton estava envolvido quando ele começou a se projetar nacionalmente. Isso é importante porque ele fez conexões de destaque com algumas pessoas, né, dentro desse contexto ditatorial. E isso influenciou muito na obra dele, porque não só o Milton, né, mas todo o Clube da Esquina, de alguma forma, estiveram envolvidos não diretamente com a ditadura, mas por via da censura ou por querer muito estar na luta armada e não conseguir, ou então, sei lá, o próprio irmão do Ronaldo Bastos teve problema com a ditadura e teve que se exilar, então eles tinham sempre um paralelo com a ditadura, não de forma de um conflito direto, como a gente teve, sei lá, o Geraldo Vandré, o Chico Buarque. É um outro jeito de estar em conflito com a ditadura na época. Aqui eu trouxe até uma imagem, esse que está de preto aqui é o Victor Jara, eu não sei se vocês conhecem, quem não conhece eu recomendo muito, que infelizmente foi um dos assassinados, foi assassinado pelo Pinochet, pela ditadura de Pinochet no Chile, e as pessoas falam que ele tocava guitarra, era compositor, violão, e teve as mãos cortadas. E foi logo no começo da ditadura chilena que o Victor Jara se tornou desaparecido, e depois, enfim, tudo veio à tona, né? Bom,
Então, o Milton, ele vem trazendo, né, com a obra dele, várias facetas desse contexto cultural e desse contexto ditatorial. Só que é importante frisar uma coisa, que o Milton ele não fez parte de nenhum movimento. O Milton tem voo próprio, ele tem voo livre. O Milton não é uma pessoa, por exemplo, tem algumas músicas, sei lá, Lágrimas do Sul, que ele faz uma defesa contra qualquer tipo de racismo, tal e tudo mais, e as pessoas querem reivindicar que o Milton tenha feito parte de algum movimento negro, tal. Não, ele não fez. Ele traz a questão da negritude, por exemplo, na obra dele, por outra via, que é uma via de afirmação, uma via afirmativa. Ele fala, ele não precisa estar num movimento em conexão com determinadas pessoas para definir aquilo que ele quer colocar para a obra dele. Ele já traz aquilo para a obra dele, ele assume aquilo de forma afirmativa na obra dele. E isso não vem só por letras de música, isso vem também por gêneros musicais, que, como a gente coloca, sei lá, o candombe mineiro, que é de origem afro-mineira, quando a gente traz o jongo, quando a gente traz o samba, Milton também tem samba. Então, enfim, são várias vias que o Milton traz essa identidade, né? E não é diferente na questão política também. E aí dou um exemplo, por exemplo, quando a gente fala de música de protesto, né, a gente olha para a música de protesto e já vem caminhando do Geraldo Vandré na nossa cabeça, aonde a gente tem um enfrentamento direto com a ditadura, através da própria música, principalmente por conta da letra dela. O Milton não é essa pessoa. O Milton ele traz o enfrentamento por outra via, por exemplo, o disco Milagre dos Peixes. É um disco que a maioria das suas músicas foram censuradas. E foi um disco que não é porque as músicas foram censuradas que ele deixou de cantar. Então, ele cantava de forma vocalizada, que a gente chama, que é uma forma onde ele não canta a letra, mas ele canta a melodia. E aí, entrando um pouco nessa questão dos exemplos musicais que eu trouxe para a gente ouvir, com exceção dos dois que a gente tem aqui que canta e toca, só para a gente estar na mesma chavinha, a gente tem dentro da música, assim, grosseiramente falando, 3 divisões, que é a harmonia, melodia e ritmo. A harmonia é quando as pessoas estão tocando ali no violão, pensa no violão sozinho, tocando ali, aí a pessoa vai entrar para cantar. Aquilo ali que ele está fazendo no violão é a harmonia. Certo? O ritmo não necessariamente é instrumento de percussão. Ali no violão, ele também está colocando um ritmo. Ele pode cantar uma música, fazer um ritmo ali de baião, um ritmo de samba, é um ritmo. E a gente tem a melodia. A melodia é quando a gente canta uma música, pensa numa música sem letra. Essa é uma melodia. Então, a gente tem a harmonia, a melodia e o ritmo. E a gente tem letra, certo? Então, a letra é a poesia que está entrando ali para compor a música. Então, a música não necessariamente é só aquilo que tem a letra, né? A música instrumental a gente também enxerga dessa forma. E por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente olha para o Milagre dos Peixes, que é o disco de 1973, muitas pessoas, muitos estudiosos, como, sei lá, o Marco Napolitano, da USP, não enxerga como uma música de protesto. Olha para um disco que em sua maioria, instrumental, mas foi instrumental porque as letras das canções foram censuradas, e não vê como uma música de protesto. Mas por que isso seria uma música de protesto? Porque o que eles queriam falar na letra, eles fizeram na voz. O Milton fez cantando. Esqueci o nome dele agora, o saxofonista. O Nivaldo Ornelas fez no saxofone. Quando era para gravar o Dori Caymmi, ia gravar o Hoje é o Dia del Rey, eles não deixaram de falar um diálogo, parte de um diálogo que não foi censurado na música,
para ficar ausente. E aí eles falaram, Nivaldo, você tem que tocar, você tem que fazer com que esse grito que a gente quer dar venha do seu saxofone, cara. Então faz alguma coisa aí, entendeu? Então, quando a gente vai ouvindo e entendendo um pouco esse contexto, a gente sai um pouco desse lugar que a música tá só na letra, que aquilo que foi música de protesto está só na letra. O Milton tira a gente desse lugar. Ele traz outra coisa para a gente. E uma coisa importante também, antes da gente ouvir as músicas, o Milton Nascimento, né, teve parceiros importantes do Clube da Esquina, que é o Ronaldo Bastos, letrista, Fernando Brant e o Márcio Borges. São os 3 principais letristas do Clube da Esquina. E esses letristas, eles partem de uma lógica, eles têm uma paixão, todo mundo do Clube da Esquina tem uma paixão em comum, que é o cinema. E eles partem de uma lógica para compor música, que é uma lógica de montagem. Sabe quando a gente monta cenas do filme? Você tem uma cena, depois vem outra, tem outra, tem outra. É uma montagem. Para eles fazerem as músicas do Clube da Esquina, eles pensaram nessa lógica do cinema. Tanto é que, às vezes, se você quiser encontrar uma história com começo, meio e fim em muitas das músicas deles, vocês não vão conseguir encontrar. Como a gente tem, sei lá, no Chico Buarque a gente tem bastante. Vocês não vão encontrar, e do Lobo tem. É diferente. Quando você pega tudo que você podia ser, por exemplo, que ele cita Zapata, ele cita a Revolução Mexicana, tal. Se você lê a letra, você fala do que esse cara está falando. Mas aí, quando você consegue entender o contexto e a forma como eles compõem, é diferente. E também vamos combinar, nem sempre a gente precisa ficar entendendo tudo. Eu acho que a subjetividade ela passa por aí. Nem sempre a gente precisa entender a música como uma coisa que, nossa, o que ela quer me dizer? Às vezes ela só quer fazer você sentir alguma coisa e às vezes ela pode fazer com que você não sinta nada. E por isso que essa subjetividade da arte, cada um interpreta de uma forma, e eu acho que é isso que importa, no final das contas, né? Bom, eu analisei 6 discos, né? O Milton, de 1970, Clube da Esquina, de 1972, Milagre dos Peixes, de 1973, Minas, de 75, Gerais, de 76, e o Clube da Esquina 2, de 78. Eu trouxe aqui só 4 exemplos para vocês, tá? E gostaria de falar bastante também sobre o Clube da Esquina, mas eu já estou preocupado com o horário, e vou entrar nas músicas para não ficar se prolongando, e se der, depois eu volto no Clube da Esquina também. Vamos lá. As músicas que eu escolhi, eu peguei para Lennon e McCartney, que não é uma música do Milton, mas a identidade dele está 100% presente ali, que é uma música do Lô Borges, do Márcio Borges e do Fernando Brant. Para Lennon e McCartney é uma música que o Lô Borges pensou nas parcerias. O Lô Borges, que era brother e é muito brother ainda do Beto Guedes, eles tinham um grupo que fazia cover dos Beatles. E eles são bitomaníacos, assim, até hoje. Então, eles fizeram essa música pensando na parceria do John Lennon com o Paul McCartney. Por isso que essa música se chama Para Lennon e McCartney. Mas não só por isso, eles também fizeram uma provocação para simplesmente a maior banda de rock que teve naquele momento, porque quando essa música é de 1970, a banda já tinha acabado, os Beatles já tinham acabado. Mas é uma provocação direta, eles foram bastante ousados. Eu vou colocar aqui para a gente ouvir, e aí eu comento um pouco depois da música. Eu acho que seria interessante comentar em cima, mas eu acho que eu posso estragar a escuta de vocês, então eu vou deixar vocês ouvirem, a gente vai ouvir junto essa música e depois eu comento um pouquinho sobre ela. Aí vocês me dizem, por favor, se vocês estão ouvindo bem. Bom. Do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver.
Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Bom, essa música eu coloquei ela para abrir, né, esse processo de escuta, porque eu acho que aqui ela traz muitos elementos dos quais a gente já falou, né? Trazendo um pouco para o ambiente da letra, eles deixam bem claro que Minas Gerais e a América do Sul têm uma importância, tão importante quanto o mundo todo. Então, esse recado direto está explícito, só que eles fazem isso sem negar, inclusive, a influência do Ocidente. Lembra quando eu falei que a América Latina, ela é essa relação no âmbito cultural que vai se prolongando com o outro, conforme vai se relacionando? O Milton ele deixa isso muito explícito, não só por conta da letra, mas também por conta da música, porque, pô, Fernando, isso daí, que é, se for classificar como gênero, né? Como que a gente enxerga isso? Como rock, né? Se a gente olhar a forma como tinham, eram, como fala? Como eram a composição dos grupos de rock naquela época, é o mesmo instrumental, ou seja, a gente tem guitarra, bateria, baixo, pandeiro meia-lua, teclado, piano, e aquele órgão também que vem um pouco da igreja, também, a gente não pode esquecer disso, e só que é um tipo de distorção também que ele usava de guitarra que nos lembra muito o grupo de rock, mas isso daí é latino-americano? Também. É o jeito de fazer rock que o Clube da Esquina e o Milton Nascimento, eles encontraram para fazer essa música e para falar também da América Latina. Porque em que medida a gente delimita isso? Certo? Em que medida a gente não consegue, a gente consegue separar o que é o que não é dentro da música, né? Enfim, essas referências, né, essas diferentes referências de identidades, ele traz também na letra, como falando, é sul-americano, ele também é cowboy dos Estados Unidos, ele também vai fazendo essa invocação também da memória pela exploração do ouro em Minas Gerais, então ele também vai trazendo uma crônica daquele tempo. É muito importante, é muito interessante notar como que eles sempre vão a música do Clube da Esquina vai sempre trazendo referências históricas de determinados momentos, e não de um só, de vários, até mesmo numa mesma música. Então, eles vão reivindicando a música enquanto cronista de uma história. E isso fica bastante, enfim, evidente também nessa letra. E é uma letra que ela tem um pensamento muito aberto. Ou seja, uma letra onde ela não está delimitando, negando, colocando uma coisa em oposição à outra. É uma letra também que está aceitando aquilo que está vindo, mas ele não deixa de dar esse recado para os Beatles.
Eles não deixam de falar de onde eles são também e o que eles acreditam, né? E essa música, ela tem uma citação melódica de uma música dos Beatles, quando eles cantam Eu Sou da América do Sul. Depois vocês colocam para ouvir a música dos Beatles, I Should Have Known Better. Essa música dos Beatles tem quando a mesma melodia, quando o Milton canta Eu Sou da América do Sul, não é a letra, é a melodia, lembra da melodia que a gente conversou, tem uma referência também na música dos Beatles. Não sei se foi proposital, que o Lô, sei lá, pensou nisso, mas a gente faz essa identificação, porque acaba que, como tem muita proximidade, não é exatamente a mesma melodia, a gente acaba vendo essa referência, né? E é interessante também que essa música, ela inaugura a entrada da parceria do Lô Borges com o Milton. É a primeira música que eles fazem essa parceria com o Milton, interpretando uma canção do Lô. E o Lô foi muito importante, não só no disco de 72, mas principalmente também do disco de 1970, que eu recomendo muito. Para mim é um dos meus preferidos e eu recomendo muito vocês ouvirem, né? E essa coisa também que ele traz da letra, mas parece que não sabe o que quer, uma coisa ou pode ser outra também, é uma característica que a Tropicália trazia na época. A Tropicália, ela também tinha essa preocupação de não negar aquilo que eles estavam vivendo. Então, essas influências que chegavam musicalmente para o Milton e para todos do Clube da Esquina, eles também não negavam, eles absorviam e transformavam isso num processo criativo para as composições deles, né? Bom, isso é um pouquinho do que eu queria colocar dessa música, e agora a próxima música que a gente vai ouvir é uma música que foi muito importante para o Milton, que é San Vicente, do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Essa música está no disco Clube da Esquina, de 1972. Lembrando que esse disco, na época, foi muito rechaçado, foi muito maldito pela imprensa, pelos críticos na época, que não entendiam o que eles estavam fazendo, que porra é essa de Lô Borges, um moleque que vocês estão colocando aí na Odeon para gravar. Os shows ficavam vazios. Então, assim, eu gosto do ciclo da história, que a história ela vai dando tantas voltas para chegar hoje, recentemente, aqui há 15 dias, a gente ter o Clube da Esquina de 1972 reconhecido como o álbum da música brasileira, né? E que na época, inclusive, alguns críticos que também criticavam esse disco na época, que hoje mudaram de ideia. Então, assim, é muito importante ter esse reconhecimento, na minha opinião, porque o álbum Clube da Esquina, ele traz muitas inovações na parte musical, na parte técnica musical. Então, enfim, mas vamos lá para a escuta de San Vicente e já falo um pouco mais sobre essa música. Coração americano, acordei de um sonho estranho, gosto, vidro e corte, sabor de chocolate, no corpo e na cidade, sabor de vida e morte. Coração americano, sabor de vidro e corte. A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu. Estava em San Vicente, a cidade e suas luzes. Estava em San Vicente.
Bom, São Vicente foi uma música que o Milton conta que foi a primeira música dele gravada lá fora, principalmente por artistas no Chile, que eu admiravam muito Violeta Parra, e é uma música que abriu as portas para o Milton Nascimento, para o Clube da Esquina, para a música deles em outros países latino-americanos. Eles colocam um peso nessa música que eu não tinha dimensão, eu só fui ter quando eu fui assistir algumas falas do Milton e vi da importância que tem essa música para ele. E essa música, inicialmente, ela não tinha letra. Ela não tinha letra nenhuma. Ela foi uma música que o Milton acabou compondo quando ele foi assistir a peça Os Convalescentes, do José Vicente, que era uma peça que se passava numa cidade imaginária da América Latina, de nome São Vicente, aonde teria ocorrido um golpe militar. Então, é uma música que ela não está falando necessariamente somente do Brasil. É uma música onde está fazendo referência a vários contextos ditatoriais que a região da América Latina estava vivendo naquele momento. Para integrar a trilha sonora, né, aí o Fernando Brant acabou colocando uma música posteriormente. Então, a letra, ela só tinha a melodia naquele momento, e depois o Fernando trouxe a letra dessa música, né? E engraçado que o Fernando trouxe uma fala do Fernando Brant aqui, que é o letrista dessa música, que ele fala o seguinte: a gravação dessa música, incluída no LP Clube da Esquina, transformou a participação dos seus projetos. Houve um grupo, o Água, do Chile, que gravou com ele no Gerais. A música deu ao Bituca, gente, é o apelido do Milton. A música deu ao Bituca muita visibilidade dentro da América Latina. Houve também uma identificação do pessoal todo, gerando um grande sentimento de latinidade. Essa música também, como ela foi projetando o Milton naquele momento, enquanto um artista latino-americano, representando ali o Brasil, foi fazendo com que o Milton fosse um embaixador da música latino-americana no Brasil. E é engraçado que o Lô conta depois, Ronaldo Bastos conta, que era incrível quando você ia no apartamento do Milton, no Rio de Janeiro, em 72, 73, e estava cheio de artistas de outros países latino-americanos lá na casa dele. Então, essas relações com artistas latino-americanos, com a música latino-americana, já vem de bastante tempo. Não é só no disco Gerais, quando o Grupo Água, do Chile, participa, que muita gente fala, não, música latino-americana, tem o disco lá do Gerais, do Milton Nascimento. Não, muito antes disso, ele já estava fazendo música latino-americana, porque ele se reconhece como latino-americano. Bom, e enfim, essa música, né, ela vem trazendo todas essas conexões com esses outros países, e olhando um pouco para a música em si, é interessante, depois vocês podem ouvir novamente, e percebendo como que é uma música que ela vai encontrando, criando uma polirritmia, que a gente chama na música. A polirritmia é quando o instrumento está fazendo um ritmo diferente do outro, e parece que está cruzando, parece que está dando uma confusão ali, mas não, é só um jeito de compor, é um jeito de fazer um arranjo da música e de criar um ambiente sonoro diferente. Então, é uma música que tem bastante isso, tem bastante polirritmia, tem bastante sobreposição de camada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que começa ali só o Milton cantando com o violão, de repente vem outro instrumento, de repente vem outro, de repente aí cria uma massa sonora tão grande e que parece que é um acontecimento na música. Então, é o jeito também que eles compunham, era um jeito que eles queriam passar, né, para a música, todo esse contexto, essa turbulência que estava acontecendo na América Latina. Então, isso por conta da trilha sonora, né? Eu estou fazendo mais referência por ser uma trilha sonora da peça Os Convalescentes. E essa peça, Os Convalescentes, ela, na verdade, ela tinha outro título, inclusive, né? Que chamava Tchê, Paixão e Morte de um Apóstolo da Desordem. E por razões óbvias de contexto ditatorial, de censura, o
José Vicente ele não pôde usar esse título e usou Os Convalescentes, tá? Então, enfim, né, é uma música que eu acho que ela sintetiza bastante o sentimento latino-americano daquele período, né? O próprio Fernando Brant coloca isso. E agora a gente vai ouvir Promessas do Sol, que é uma música do Milton Nascimento com letra do Fernando Brant também. Deixa eu achar aqui. Promessas do Sol. Peraí, só um minutinho, gente. Eu não estou achando aqui. Deixa eu procurar na discografia. Aqui. Você me quer forte, e eu não sou forte mais. Sou o fim da raça, o velho, o que já foi. Chamo pela lua de prata pra me salvar. Rezo pelos deuses da mata pra me matar.
Essa música, ela traz o olhar dos povos originários, né, na obra do Milton. Só que ela não é a única música que traz esse olhar, né? Tem várias outras músicas do Milton, Canoa, Canoa, Ruas da Cidade, que foi feito de Vera, Testamento, e várias outras ações, o Pai Grande, várias ações concretas também do Milton, que traz os povos originários, os povos indígenas na sua música. E eu escolhi essa música porque, primeiro, que ela cria numa matriz musical. Se a gente for pensar isso, que gênero que é, eu não sei. Mas ela recria um ambiente indígena, né, musicalmente falando. Não só recria um ambiente indígena, mas também faz uma conexão de um ambiente indígena que a gente pode ter uma familiaridade com o ambiente sonoro brasileiro, indígena brasileiro, como a gente faz também uma conexão com a América Andina. Por que essa conexão? Porque não é só porque a gente tem as flautas, né, que estão timbricamente com a zamponha e quenhas, porque a gente também tem a participação do Grupo Água. O Grupo Água, que é um grupo que, nossa, tem um trabalho muito legal, um disco muito bacana chamado Transparência, que eu recomendo muito conhecer também. É um grupo chileno. E o Grupo Água também traz essas características da música andina para a música do Milton, né? Para esse arranjo que rolou. E o Grupo Água, inclusive, nesse momento que ele gravou com o Milton, esse disco, essa música está no disco Gerais de 1976, quando eles gravaram, o Grupo Água estava fazendo uma turnê pela América do Sul, pesquisando diferentes manifestações culturais que a gente conhecia na época por folclore, né? Enfim, eles trazem uma baita contribuição, eles fazem um mega intercâmbio, musicalmente falando, com o Milton e com o Clube da Esquina, né? Então, tem muito deles nessa obra. E essa música, eu destaco duas questões. A primeira, que se vocês ouvirem a discografia desse período da década de 70, eu estou me atendo mais a esse período, que é o que eu estudei, tá, gente? Se vocês ouvirem, vocês vão perceber que raramente eles vão falar sobre coisas ruins nas letras. Raramente eles vão trazer um contexto eles sempre vão trazer um contexto revolucionário, um contexto de esperança, um contexto de muito amor, contextos que não tem uma parte negativa. E essa é uma das poucas músicas que o Milton tem um contexto negativo, trazendo esse cenário do genocídio indígena para a música dele. Esse é um elemento, eu acho, importante para a gente notar. E a questão da promessa do sol, Promessas do Sol, que é o nome da música, a gente pode ter diferentes interpretações, e eu escolhi uma especificamente, que essa referência que eles fazem ao sol enquanto um deus dos povos Aimara e Quechua da América Andina. Então, quando a gente olha para esse elemento sol, o que significa dentro dessa música, ao mesmo tempo que tem uma referência, né, de importância, que está referenciando um deus, né, dos povos andinos, a gente também tem uma outra atrocidade, que eu vou ler aqui mais ou menos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Há mais de 5.200 anos, os povos originários comemoram o Ano Novo no calendário andino-amazônico no dia 21 de junho, sendo este o dia de reverenciar o Sol na América do Sul. Nesta data, os povos se reúnem para saudar o solstício de inverno e para cumprir com os ritos ancestrais de agradecimentos à Pachamama, a Mãe Terra, com os tão aguardados primeiros raios solares do novo ciclo. Certamente, por conta de uma infeliz contradição da história, a alteração de um calendário andino para um gregoriano, situação em que reposiciona os povos temporalmente, é uma das muitas violências que esses povos sofreram em muitas das suas culturas milenares. Esses mesmos povos que reverenciam o sol parecem ter perdido as esperanças diante dos versos Promessas de Sol já não queimam meu coração. Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? Enfim, é um pouco o meu ponto de vista sobre compreender
a Promessas do Sol, né, dentro desse contexto todo musical. Gente, tem mais uma música, mas já são 8h20, e tem também uma espécie de uma conclusão minha aqui, e eu estou preocupada com o horário. Então eu vou deixar como, sei lá, lição de casa. Canción por la Unidad Latinoamericana, do Pablo Milanés com o Chico Buarque, que é uma música que eu acho que sintetiza essa unidade latino-americana que o Milton traz na obra dele, embora essa música não seja do Milton, né, ou de algum outro compositor do Clube da Esquina, mas eu recomendo muito vocês ouvirem ela. E, bom, e aí, né, coloco aqui como um destino latino-americano, o que eu estou entendendo, eu trouxe aqui alguns elementos, foram bem poucos elementos que eu trouxe dessas músicas, porque senão a gente ia ficar muito tempo, e daqui a pouco está batendo a fome, se já não estão com fome, né? E também todos precisamos descansar. Esse destino latino-americano, eu entendo como dito lá no começo, né, na obra do Milton Nascimento do Clube da Esquina, como uma identidade musical e culturais muito abertas, né, onde a América Latina é só uma das identidades que a gente tem no Milton Nascimento, né? E como eu já disse também, que é uma América Latina como afirmação, então em nenhum momento ele está se reivindicando, olha eu aqui, eu quero ser um artista latino-americano, como a gente tinha de alguma forma o Tarancon na época, na década de 80, se não me engano, o grupo Tarancon, que foi muito importante também, porque para difundir a música... Década de 80, isso. De outros países latino-americanos, tem uma importância que a gente não pode esquecer, como Dércio Marques, como, enfim, o pessoal do Ceará, inclusive com o Belchior, que a gente às vezes esquece um pouco deles lá em cima, eles têm um papel fundamental nisso. Enfim, a gente não pode esquecer dessa difusão, né, de alguns que se reivindicavam, mas o Milton ele falava isso através da música, o Milton e o Clube da Esquina todo, né, então era um outro jeito de colocar a latinidade ali. Ele traz a latinidade sem negar também outras identidades, que isso também é importante. Então, não é porque ele está trazendo a latinidade na obra dele, mas ele também se reconhece como latino-americano, então isso significa que Os Escravos de Jó, que é uma música de candombe, que é uma música... Candombe não. Esqueci agora. É uma festa de rua. Eu vou lembrar, eu já falo. É uma música afro-mineira, mas também é uma música latino-americana. Então, não essas distinções, essas divisões, ele não vai colocando essa barreira que os próprios gêneros musicais vão também delimitando. Ele vai fazendo música, e aí ele coloca a latinidade a seu modo ali, como os demais também do Clube da Esquina, né? E eu identifico muito a obra do Milton como As Veias Abertas da América Latina, do Galiano, porque é por outra via, né? Porque o Galiano está vindo e denunciando tudo o que está acontecendo, mas a obra do Milton ele tá vindo por um outro aspecto, que é o aspecto cultural, do quanto nos aproxima, que é o resultado, infelizmente, da colonização, é o resultado dessas violências, ele está trazendo de outra forma, que é pela via artística, né? E, enfim, assim, e só para finalizar, o Milton tem um disco que eu recomendo bastante também, que é um disco de 85, com o Leon Gieco e com a Mercedes Sosa, chama Coração Americano. É um disco belíssimo, que para mim resume bastante essa integração musical, que eu quis mostrar um pouquinho aqui para vocês, e que eu acho que o Milton, de alguma forma, ele com todas essas provocações, né, ele mostra para a gente um pouquinho do que é a América Latina, né, e apresenta um pouco a América Latina fora de outros contextos de moda, fora de outros contextos que a gente sempre conhece. Música latino-americana, já sei, graças à La Vida da Violeta Parra. Não, gente,
Música latino-americana também é Milton Nascimento, música latino-americana também é Décio Marques, música latino-americana também é Clara Nunes, música latino-americana, são muitos outros. Eu acho que depende do que a gente entende, né? O que te torna latino-americano, né? E de como a gente se reconhece nisso. E é isso, gostaria só de finalizar que eu acho que, para mim, a música do Milton Nascimento e do Clube da Esquina nos aproxima de tantas identidades que temos em cada um de nós, e, para mim, a América Latina é uma delas. É isso, gente. Muito obrigada. Eu falei bastante, não deixei ninguém falar. Obrigado, mas eu fiquei preocupado com o tempo. Fernanda, o que você queria lembrar era Congado ou Folia de Reis? Congado. Obrigado, Congado Mineiro. É isso, obrigado. Bom, professora, obrigado pela apresentação. Tem uma pergunta, e eu acho que a gente pode finalizar com a pergunta do Carlos Alves, né? E a Sônia Alves. O Carlos e a Sônia, ponto, né? Tá bom. Acho que dá. Carlos, pode perguntar. Meia hora, hein? Meia hora para fazer a pergunta. Não, é rápido. Não, primeiramente, agradecer, a aula foi maravilhosa, eu gostaria que tocasse mais músicas aqui, porque, nossa, é fantástico. Falar de Milton Nascimento, né, do Clube da Esquina, é fantástico, né? Só para acrescentar um pouquinho mais conhecimento no meu pequeno conhecimento musical, né, de 3 anos estudando música aí, eu sinto, assim, nas músicas que você apresentou e outras do Milton Nascimento, que ele usa ali elementos harmônicos ali, acordes, ele usa muito da dissonância para colocar o conflito. Ele não coloca na letra, mas assim, é isso que eu quero perguntar. Isso é certo? Esses acordes, essas dissonâncias que ele usa, para evidenciar aquele conflito dentro dessas músicas ou não? Porque eu vejo muitas vezes que, como diz a professora, né, ele coloca um acorde dissonante, mas não resolve, né? Ele coloca a dissonância e não resolve, porque ele fica colocando aquele conflito. Então passa aquela coisa aquele sentimento de conflito ali na música. Isso é certo? É isso mesmo? Quer juntar as perguntas ou quer responder Eu uma a uma? Prefiro responder uma a uma. Eu vou tentar não responder em meia hora essa pergunta do Carlos. Obrigada pela pergunta. Eu acho que tem uma outra curiosidade para responder a sua pergunta. Tem uma música do Tom e do Jobim chamada Felicidade. É uma música belíssima que o Milton gravou no Milton 1970, que é um arranjo dele de quando ele tinha 16 anos. Não é a história dessa música, mas a história desse contexto. O Milton, eles ouviam, não via a hora de quando era moleque, ele, Wagner Tiso, não viam a hora de ouvir determinada música no rádio para tirar aquela música de ouvido, porque não tinha conservatório, eles não tinham escola, não tinha nada disso. E aí, o Milton tirou, por exemplo, aquela música, mas com aqueles acordes diferentes, porque era o que ele entendia ali, que ele estava ouvindo. E quando o Milton vai para a noite tocar essas músicas, ele não toca igual aqueles acordes, tipo assim, a gente está lendo a partitura e vai sair igualzinho o que o Tom fazia, né? Só que os caras viraram e falaram assim para ele na noite, falou, não, cara, Milton, faz exatamente do jeito que você está fazendo, o jeito que você está fazendo é muito diferente. Então, ele ouvia, só que ele transpunha para o violão, mas fazia errado, porque não era igual ao do Tom, mas era ao modo dele, como ele ouvia aquilo. E o Milton tem uma questão que ele não teve uma escola musical, assim, ele não vem de nenhum conservatório, nenhum, ele chegou a ter uma professora de piano, tal, mas o que ele entende por música é dele, é daquilo que ele agregou ao longo da infância dele, com as manifestações de cultura popular, com o que ele ouvia na rádio, que ele trabalhou lá com o pai dele, quando ele foi crooner, tocando nos bailes da vida. Então, assim, o que ele tem de formação musical, inclusive harmônica, é essa. Então, e ele já foi perguntado, essa pergunta que você fez, já perguntaram para ele, mas o que você pensa nesses acordes? Aí até tem uma entrevista dele muito boa,
num livro aí que o cara fala assim, não, e o que você pensou naquele acorde que tem uma quarta aumentada, com sétima não sei o que diminuta, não sei o que, e foi trazendo vários elementos. Aí o Milton fala, tem tudo isso? Tipo, ele não pensa, ele só faz a música, não tem regra. A música para o Milton não tem regra. A regra é não ter regra, entendeu? Enfim, tanto é que a música, por exemplo, Promessas do Sol, quando a gente olha, é uma música modal e é uma música que está numa única oitava, e depois, quando ela modula, ela está na mesma oitava. Então, assim, é daquele jeito, e aí parece que é um negócio muito diferente. Por exemplo, O Cio da Terra, eu adoro essa música dele com o Chico, é uma música que tem só 4 acordes, 5 acordes, é uma música com poucos acordes. Só que essa música, ela tem uma melodia também simples, que não é uma música com muita extensão. Só que quando você vai para o ritmo dela, é um ritmo todo cruzado. São compassos em 2, compassos em 3 por 4, ela cruza tudo e faz aquilo, sabe, um arranjo único. Então, eu acho que o Milton é uma escola, sabe, de como não seguir, talvez, uma escola para música, ou seguir também, e aí se abrir também para outras coisas, sabe? Não sei se eu te respondi, Carlos, mas é porque é o que ele fala, entendeu? Logo, com certeza que respondeu. É porque eu acho que até da maneira dele colocar esses acordes, ele traz poesia, ele traz sentimento, né? Aquela coisa do Sim, conflito, da luta. E a maneira dele, né? Obrigado. exato, imagina. Agora, Sônia, abre o microfone, só. Sou eu, sou eu. Não, Fernanda, quando você começou a falar da latinidade, me veio na cabeça o Tarancon. E me veio na cabeça que os discos do Tarancon, eu tenho ele aqui, tenho mais que legal. dois. Tenho mais dois aqui, esse aqui, né? Gente, que legal. E tenho mais esse aqui. São todos dos anos 80, né? E me lembrei da música do Milton Nascimento aqui, nesse disco, que é Promessas de Sol. Então, eu não me lembro em nenhum disco do Tarancon, que eu tenho 3, mas parece que eles têm mais 2, eu não me lembro, mas em nenhum deles tem outro cantor que não seja o Milton Nascimento, porque realmente tem essa identificação de que Milton fala da latinidade, né? Sim. Então, até me lembrei aqui desse disco do Tarancon, porque eu escuto ele até muito, 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 e essa música Promessas de Sol é uma coisa assim que eu acho belíssima, fantástica, né? Isso quando você começou a falar, eu já peguei meus discos, já trouxe para cá e falei, vou mostrar meus discos do Tarancon. Ai, que ótimo, Isso, Sônia. são comentários. Não, é ótimo, porque você sabe que eu conheci o Tarancon através do Milton, pesquisando coisas de música latino-americana no Brasil, de interpretações brasileiras, né, sobre isso, e aí eu me deparo com o Tarancon. Inclusive, eu acho que a cantora faleceu agora, recentemente, Mirá, uma coisa assim, esqueci o nome dela. Mira Mira, Mirá, Mirá. faleceu ano passado. É. Mira Mirá. Eu acompanhei o Tarancon na PUC nos anos 80. Ah, Eles faziam muito show no Tuca, os discos deles, oxe, né? Então, eu acompanhei muito o Tarancon por causa da PUC dos anos 80. que Olha eu legal. denunciando a minha idade aqui. Imagina. Ai, Mas é obrigada, isso. obrigada pela contribuição. Imagina que é isso. A Mauri? Alguém mais? Alguma Mauri, coisa? Oi, primeiro, muito legal a sua aula, Fernanda. Foi uma noite muito agradável aqui ficar ouvindo e recordando um pouco do Milton, né? Eu sou um fã inconteste do Milton. Eu acho que alguém que gravou Maria Maria, alguém que gravou Coração de Estudante, né, que nos acompanhou, né, durante toda a minha atividade estudantil, era uma música nos acompanhava nas manifestações públicas e tal, né? Era a voz do Milton, estava sempre presente conosco.
Eu achei interessante a sua escolha, né, do São Vicente. Eu acho que é uma das músicas extraordinárias do Milton e bota a guitarra latino-americana. Travou Travou. Que Travou no para mim? Sul, eu moro em Porto Travou. Alegre e convivo com a musicalidade no Sul. Oi? Voltou? Voltou? Agora voltou, Voltou Mauri. agora. Tá. Então, eu dizia que eu sou do Rio Grande do Sul e aqui a gente convive muito com uma musicalidade que se comunica com a Argentina, com o Uruguai, né? Os uruguaios estiveram muito em Porto Alegre durante toda a ditadura deles, eles migraram para cá. Então, aqui a violência era menor contra eles. Então, isso nos incluía muito, né, com essa relação mais profunda e tal. Na fronteira gaúcha é muito comum um diálogo musical que se comunica entre o português e o espanhol, vira uma espécie de portunhol. A nossa música local tem muito de expressões em espanhol, né? Então, e aqui para a gente, para mim, ouvir Violeta Parra, Vitor Hara, Mercedes Sosa, sempre foi uma coisa muito presente, né, na nossa vida aqui. E a Mercedes vinha com muita frequência a Porto Alegre. Então a gente convivia aqui, via os shows dela e tal. Então eu achei muito legal você recompor isso, a musicalidade, a tua outra escolha de Promessas do Sol nos remete um pouco ao Peru, ao Chile, toda aquela região andina, como você bem caracterizou. Minha pergunta, que não é propriamente uma pergunta, né, que é apenas uma pequena provocação, por que você não escolheu Canção da América nessa expressão do Milton para caracterizar a declaração de amor dele à América Latina e pela composição, pelo conteúdo que tem essa música, pela vocalidade que ela carrega consigo, se pudermos dizer assim. Era isso. Obrigado aí pela aula. Eu que agradeço. Gente, no Rio Grande do Sul tem um compositor que eu adoro, que é o Vitor Ramil, e que reivindica muito a latinidade também. Eu fiz um recorte musical para análise, né, de várias obras do Milton da década de 70. E por que eu escolhi a década de 70 e não comecei do Sentinela também ali de 80, não cheguei nem no de 85 do Coração Americano com a Mercedes, com o Leon Gieco. A gente tem uma virada na música do Milton, e aí falando da música mesmo, do aspecto de composição, de como ele compunha a música, do processo criativo dele e também dos demais do Clube da Esquina com ele. Primeiro que ele começa a se abrir um pouco mais para o mercado fonográfico, depois, a partir da década de 80. O Milton, se você olhar as músicas da década de 70, final de 67, ali quando ele começa, e vai para 70, e faz uma comparação a partir das músicas dos discos de 80, são músicas de um processo de composição muito diferente. São músicas que, inclusive, começam a se tornar temas de novela. Digamos, não chega a se tornar música da massa, tá? Não chega nesse sentido, mas vou usar esse exemplo para a gente entender. São músicas que começam a se massificar um pouco mais. São músicas que os acordes, por exemplo, que ele explorava, também, né? Eles estão presentes em algumas produções, sei lá, no Ângelus, por exemplo, mas é muito diferente desse processo criativo que a gente teve da década de 70. É literalmente muito diferente mesmo. O interfone está tocando aqui, gente, desculpa. Então, quando a gente olha para esse aspecto musical, ele quer dizer outra coisa. E Canção da América está dentro desse bojo. Canção da América, eu não sei se eu não me engano, foi no disco, não é Encontros e Despedidas, foi
foi no dia 83, que eu esqueci agora o nome. 82, 83, Canção da América. Enfim, ele já está dentro de uma outra esfera sonora, que não é a esfera que necessariamente eu estava pesquisando, é só por isso. Por uma questão assim, que na década de 80 o Milton começa a adentrar o mercado fonográfico e muda um pouco a estética musical da sua obra. E eu optei não é nenhum demérito, né? Mas por uma opção mesmo sonora. Não sei se eu consegui responder. Alguém tem mais alguma Concordo com pergunta? você, Fernanda. Eu amo Milton Nascimento desta época, e eu sou mineira. E o Milton dessa época era uma coisa assim, fora do normal, né? Sim. Fora da curva. E depois, realmente, eu acho que foi se massificando um pouco e foi perdendo um pouco aquela intensidade na música dele. Mas ele é um gênio, acho, né? Não tem Sim, dúvida. sim. Mas essa época é a época mais rica dele, mais intensa, é a que eu mais gosto. É muito diferente. Obrigado, Fernanda, por descortinar o Brasil para a gente e trazer, né, essa alma brasileira aí, que é bem ampla, né? Imagina. Nossa, nem fale, Marcos. Nem fale. Eu que agradeço demais, gente, por vocês terem ficado até agora, até 8h40 aqui, batendo esse papo. Para mim foi muito importante fazer esse debate aqui para vocês. Embora possa parecer aéreo essa subjetividade, né, do que é ser latino-americano através da obra do Milton, mas quando a gente ouve, eu acho verdadeiramente, assim, esteja aberto, né, para ouvi-lo, é diferente. Eu acho que desperta sentimentos em nós que faz com que a gente, inclusive, tenha muito orgulho, né, de ser latino-americano e de ter um artista como Milton Nascimento divulgando a música brasileira enquanto uma música também latino-americana por aí. Então, eu agradeço demais a oportunidade e espero que a gente possa se ver em outros momentos. Obrigada, Marcos. Terminando tua tese, a gente vai ver a questão do samba raiz, né, que você está estudando com profundidade. Sim, eu tô revendo a questão da noitada de samba no Rio de Janeiro, que, enfim, eu estava estudando, aí agora eu já estou vendo de novo o processo da música na constituição de como que a música está dentro dessa integração latino-americana, então agora eu estou em dúvida do que eu vou estudar, mas eu espero poder falar aí sobre o samba em outro momento, com certeza. Volta a conversão. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bem. Parabéns, ótima aula. Boa aula. Parabéns. Valeu, gente. Boa noite.